públicas é majoritariamente formada por membros do atual governo. Eu diria o seguinte, eu acho que não é uma coincidência que o primeiro, que espero que seja o primeiro de vários encontros de blogueiros aqui do Rio Grande do Sul, se realize no primeiro ano, no início, né, de um governo que, após as trevas em que o Rio Grande do Sul foi mergulhado nos últimos quatro anos, esse governo atual, em 5 meses, já mostra, né, como coisas mínimas, né, como abertura de espaços democráticos mínimos, são fundamentais para a vida em sociedade, né? Então, só poderia esse encontro se realizar existir essa coincidência, ela não é uma coincidência, na verdade, as duas coisas se retroalimentam. Muitas das pessoas que estão aqui hoje, a quase totalidade, eu diria, trabalharam duro e de diversas formas nos últimos 4 anos para combater, né, o período de trevas, eu repito, que se instalou aqui no Estado. E hoje estão aqui uma culminância desse período e assinala também a necessidade de a gente passar para uma outra etapa, né, porque a gente construiu esse movimento de blogueiros aqui no Rio Grande do Sul, como um trabalho de resistência, né, a um governo autoritário, antipopular, e que não acreditava absolutamente nessa coisa chamada comunicação pública, né? E eu acho que esse é o sentido mais profundo que a gente tinha que procurar tirar desse debate aqui hoje. Eu preparei aqui um texto rápido, onde eu procuro fazer na verdade, uma provocação para os blogueiros, né? Eu acho que a gente já, ontem e hoje, a gente já teve uma apresentação resumida de algumas das políticas públicas de comunicação que vêm sendo pensadas e algumas já implementadas pelo atual governo do Estado, mas o que eu queria colocar é que eu acho que está lançado um desafio para nós, blogueiros, também, de propormos, né, elaborarmos, pensarmos em políticas públicas também. Acho que isso não é uma tarefa, acho que o Vô falou, a Cláudia também um pouco disso, isso não é uma tarefa fundamentalmente, exclusivamente, que deve partir do Estado ou de um determinado governo. Então, eu vou apresentar esse texto rápido, e no final dele eu quero fazer uma proposta para deixar para o encontro todo. O título da apresentação é o seguinte: Políticas Públicas de Comunicação. Para que mesmo? Para que mesmo que existe isso? Eu estive na TVE essa semana para participar do programa Cidadania. O tema era justamente a divulgação desse encontro, né, desse primeiro encontro de blogueiros e tuiteiros do Rio Grande do Sul. Fazia muito tempo que eu não entrava na TVE, alguns anos, não me lembro exatamente quanto. E eu tive um sentimento misto de alegria por voltar à TVE e tristeza por ouvir de funcionários da casa relatos sobre o processo brutal de sucateamento que atingiu a emissora nos últimos anos, particularmente no governo da senhora Ieda Cruz. Fui informado que a última vez que se comprou equipamentos para a TVE foi ainda durante o governo Olívio Dutra. A situação se agravou muito nos últimos 4 anos. Não havia sequer manutenção de equipamentos. A impressão que dá é que, se tivesse mais um mandato ou mais alguns meses do governo, Ieda Cruz acabaria por fechar a TVE, né, porque a consequência mais prática do desmantelamento da TVE, né, no início desse ano, é que não havia pessoal, né, não havia pessoal e equipamento para a produção de conteúdo, né. A TVE está usando hoje, graças a uma parceria com a TV Brasil, boa parte do conteúdo é da TV Brasil, e vai ter que ir reconstruindo aos poucos o seu quadro pessoal, o seu quadro técnico. Então, o fato de o Estado do Rio Grande do Sul voltar a debater e ter políticas públicas de comunicação pode parecer modesto e mesmo trivial, mas, diante do que aconteceu nos últimos anos, representa um grande avanço e uma oportunidade extraordinária. Estado aqui, a palavra Estado aqui, eu gostaria de tomar ela num duplo sentido.
tanto no da instituição político-jurídica que ele representa e também no sentido de região geográfica. Nós que vivemos aqui no Rio Grande do Sul, voltamos a falar sobre políticas públicas de comunicação. E o governo do Estado voltou a considerar que essa área exige a elaboração de tais políticas. Essa combinação implica, por sua vez, que as políticas públicas de comunicação podem e devem ter uma dupla origem: políticas públicas elaboradas e implementadas pelo Estado e políticas públicas partindo da esfera pública, da sociedade, ou seja, no nosso caso aqui, de nós, né, dos blogueiros, tuiteiros e congêneres. Assim. Bom, e aí nós, blogueiros e ativistas dessa área, devemos fazer mais do que simplesmente exigir políticas públicas do Estado. Nós temos a oportunidade e o compromisso de produzir conteúdos e articulações que ajudem a criar algo que não existe hoje, uma esfera pública de comunicação de qualidade, uma esfera pública, criativa e comprometida com o interesse público. De certo modo, isso já começou a ser feito nos últimos anos. A mobilização na blogosfera em torno da luta contra o projeto da venda de mais da metade do Morro Santa Teresa, no governo Ieda, foi um exemplo disso. Eu cito ainda, para representar o trabalho de todos, o trabalho realizado pelo coletivo Catarse, produzindo documentários sobre lutas sociais e pessoas invisíveis aos olhos da grande mídia. Esse é outro exemplo. O conteúdo produzido por cada um de nossos blogs em um dedicado trabalho diário é outro. Aí eu citaria ainda outro que eu lembrei quando eu vi aqui na Assembleia, o trabalho desenvolvido por um jornal como o Boca de Rua, né? É outro exemplo que é um trabalho realizado por moradores de rua de Porto Alegre, é outro exemplo de comunicação pública. Então, não foi pouco que já foi construído, e a realização desse encontro aqui expressa também e fundamentalmente esse acúmulo. Mas expressa também, arrisco-me a dizer, a oportunidade e o desafio de abrir uma outra etapa. Precisamos qualificar cada vez mais o conteúdo que produzimos em nossos espaços. Qualificar tanto no sentido da produção do conteúdo em si mesmo, quanto no da importância política, social e cultural de nossas pautas. O interesse público, a democracia, o meio ambiente e os direitos humanos e sociais estão sob ameaça no mundo inteiro. Estão ameaçados pelo grande capital, pelos interesses privados que desconhecem limites na sua busca pelo maior lucro no menor espaço de tempo. A defesa do interesse público deve, assim, ser um elemento estratégico na formulação e implementação de qualquer política de comunicação. Porque também nessa área avança a privatização e a concentração da riqueza, da propriedade e da produção de conteúdo. O que nós estamos tentando construir, o que esse encontro expressa, é uma barreira a esse processo. Uma barreira ainda muito frágil. Por outro lado, se quisermos utilizar a metáfora inversa a essa, também é um trabalho de perfurar o muro midiático que vem sendo construído incessantemente nos últimos anos. Muro esse que pretende dividir o mundo em basicamente dois grandes blocos: o bloco dos vencedores e o dos perdedores. Uma comunicação pública que mereça esse nome tem o compromisso e o dever de abrir brechas nesses muros, de dissolver os guetos excludentes, de dar visibilidade ao que está invisível, de valorizar a vida e a criação contra a lógica da morte e da destruição que alimenta hoje, está repetido aqui, a destruição ambiental do planeta. Nós podemos contribuir para tornar essa comunicação realidade. Na introdução ao livro Mapa da Ideologia, que está publicado no Brasil pela editora Contraponto, um filósofo esloveno, que está no Brasil, inclusive nesse final de semana, o Slavoj Žižek, faz uma reflexão que eu acho que nos ajuda a pensar a natureza do desafio que a gente tem pela frente. A reflexão é a seguinte: hoje, ninguém mais considera seriamente possíveis alternativas ao capitalismo. É dado como
um fato da natureza e todos os problemas que ocorreram com as experiências socialistas e comunistas teriam provado isso. Por outro lado, a imaginação popular é assombrada por visões do futuro colapso da natureza, da eliminação de toda a vida sobre a Terra. O maior indicador disso é o maior produtor de filmes principal, não é o maior, mas do planeta, que é Hollywood. Se vocês se derem ao trabalho de pesquisar quantos filmes foram produzidos nos últimos anos sobre o fim do mundo, né? seja ameaçado por um meteoro que vem do espaço, um acidente no núcleo do centro da Terra, um tsunami gigante, todas as formas possíveis de destruição no fim do mundo vêm sendo tratadas pelo cinema. Então, qual é a sacada do Zizek? Ele diz: parece mais fácil hoje imaginar o fim do mundo que uma mudança muito mais modesta no modo de produção, como se o atual padrão do capitalismo liberal fosse a realidade que de algum modo sobreviverá, mesmo na eventualidade de uma catástrofe ecológica global. Bem, se é verdade que do ponto de vista ambiental atingimos um ponto de não retorno, como vem defendendo um número crescente de cientistas, se é verdade que o fosso entre países ricos e pobres segue aumentando, e se é verdade que o mundo permanece gastando muito mais em armas do que no combate à fome e à miséria, qual é o conceito adequado para designar o atual estágio que estamos vivendo? Se é mais fácil imaginar o fim do mundo do que uma alternativa ao atual modelo político-econômico, então parece razoável pensar que estamos atravessando uma fronteira. Ou, dito de outro modo, já estamos com o pé no território da barbárie. No exagero, pode ser, mas quando caminhamos nas ruas de uma cidade como Porto Alegre, com todos os avanços sociais que ocorreram no país nos últimos anos, somos brindados com cenas de miséria, de abandono e de injustiça. Esse é, creio eu, o material que deve alimentar fundamentalmente as nossas políticas públicas, a nossa comunicação e a nossa militância pela vida. Esse é o texto que eu preparei aqui para contribuir para o debate. E, a partir disso, deixa eu fazer uma seguinte proposta. Eu acho que, quando eu falo que acho que 5 minutos, mais ou menos, quando eu acho que a gente está enfrentando aí um desafio de entrar numa nova etapa, acho que a gente obteve um acúmulo suficiente nesses últimos anos, e esse encontro expressa isso. Nós temos uma atmosfera institucional totalmente favorável a isso, pelos compromissos que o atual governo do Estado tem e já demonstrou nesses primeiros meses os espaços que está abrindo, como o gabinete digital, por exemplo. Nós temos o desafio de fazer algo diferente do que a gente está fazendo até aqui. E a proposta que eu gostaria de deixar aqui no encontro é que a gente pense na possibilidade de criar um espaço de encontro permanente nosso, tá? Que a gente pudesse, aí cada um de acordo com as suas possibilidades, cada um de acordo com as suas preferências temáticas e técnicas de trabalho, seja texto, foto, vídeo, o que for, que a gente se encontre, que a gente se encontrasse semanalmente. Obviamente nem todo mundo vai poder participar o tempo todo, mas é um espaço permanente, uma assembleia permanente, seja lá qual for o nome, porque a gente discuta pautas. Nós temos, não é nenhuma tentativa de definir, obviamente cada um vai ter a liberdade de fazer o que escrever sobre o que bem entende, produzir vídeos ou fotos sobre o que bem entende, mas discutir alguns temas que eu acho que são prioritários. Eu acho que todo esse debate da Copa agora que vai se colocar, que já se colocou aqui em Porto Alegre, ele já abre um amplo conjunto de pautas que já estão merecendo a nossa atenção. Eu acho que a gente pode tornar isso uma coisa mais potente, que tem a ver com especulação imobiliária, com a expulsão
os setores mais pobres da população cada vez mais para a periferia. Nós temos o debate ambiental, que é repotencializado agora com a discussão do Código Florestal. Nós temos aqui no Estado um problema seríssimo de contaminação por agrotóxicos, né? E nós temos muito, isso é uma coisa fundamental, nós temos muitos blogueiros, ótimos blogueiros no interior do Estado, em diversas cidades, que trabalham isolados muitas vezes, né? E eu acho que a gente pode, esse encontro aqui, esse acúmulo que a gente está expressando aqui hoje, pode avançar na direção de criar um espaço de conversa, fundamentalmente é isso, né? Um espaço de conversa físico e virtual, mas físico também, onde as pessoas possam se encontrar, possam discutir as suas pautas da semana, temas que sejam considerados importantes, dificuldades, com o que um pode ajudar o outro. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser feita com baixíssimo custo. A gente pode inicialmente conseguir um espaço cedido por algum sindicato, por alguma organização, não haveria maior problema nisso, e a gente pode dar um passo adiante e não ficar unicamente nos encontrando uma vez por ano num grande encontro desse tipo, que eu acho que é importante, deve ser mantido, mas que a gente construa, né, um espaço que eu acho que seria interessante que fosse semanal e que a gente possa também se articular com blogueiros, ativistas, documentaristas, fotógrafos, etc., do interior do Estado também. Era isso. Muito obrigado, Marco. Conforme nós tínhamos dito anteriormente também, estamos fechando bem no tempo, está indo legal. Vamos abrir agora para perguntas e intervenções do plenário. E eu tenho aqui também já 3 perguntas enviadas pelo Twitter. Vou fazê-las já para que os nossos debatedores já anotem. É do Luiz Ramírez. Como estruturar e organizar essa avalanche de informações e contatos que vem com o governo 2.0, de maneira que possam ser aproveitados de maneira sistêmica as ideias e opiniões desse turbilhão? Do William, do PT. Como criar políticas públicas se defendemos a democracia digital? Quando se fala em políticas públicas, nós estamos fechando? Ainda do William, do PT. Como a TVE pode auxiliar os blogs? O Triton Poa pergunta. É o Cássio ali, ó. Por que os políticos detentores de mandato não participam de um evento como esse? Tinha uns aí ontem. Na abertura. Bom, abertas as inscrições. Por favor, aqui, mesmo procedimento de hoje de manhã, o pessoal que vai falar vai utilizar aqui esse microfone aqui, por favor. Companheiro ali, se identifique também com o nome, porque a gente não gravou ainda todo mundo, tá? Alô, Hermes Vargas, do blog Druvi Interiores. Eu quero fazer primeiro um breve registro, que não pude fazer de manhã, face ao número elevado de inscrições, mas que tem a ver o assunto que está sendo debatido agora. O registro é que, se não fosse a blogosfera, provavelmente eu não saberia que um amigo recente, que é o Eric Silva, do Aldeia Gaulesa, é meu vizinho, e não teria oportunidade de ter reencontrado aqui o Saroba, dos Guerrilheiros Virtuais, e editor do blog da Dilma, egresso do nosso grupo político Manifesto, que nós criamos na engenharia, ele não é engenheiro, eu sou engenheiro, e que nós enterramos à época, porque sabíamos que a transformação costuma arrastar junto algum dos seus agentes. E nós não queríamos morrer juntos e enterramos o manifesto com uma nota intitulada Não Mandem Flores. Alegria imensa em rever o Saroba. Mas de manhã, o Renato, da revista Fórum, levantou uma crítica a Ana de Holanda, de que não gosta de internet.
E ele disse que a Ana deveria, então, se ela não gosta de internet, e ela realmente está errada, deveria procurar outra área. Ele pensou que área fosse essa, e ele disse, sei lá, transportes. Né? Sobrou para infraestrutura. Eu tenho um blog nessa área, que é Hidrovias Interiores, mas por trás disso ainda persiste aquela ideia de que nós tentamos combater na época, lá no antigo manifesto, né, Saroba? Quando nós editamos os primeiros cadernos sobre ciência e tecnologia, sobre a piada que corria à época da neutralidade da ciência, das ferramentas, e circulamos lá com alguns textos do Reich, Gramsci e assim por diante, né? Mas persiste ainda uma certa dificuldade na política de inclusão dos técnicos. E há nisso aí um certo preconceito ainda, que acha que na área técnica só tratamos de parafusos ou estradas ou usinas, quando na verdade, para instrumentalizar e fazer acontecer políticas públicas de comunicação social e inclusão digital, nós temos que, por óbvio, construir a nossa banda larga e fazer ela chegar a todo mundo. E aí nós vamos ter que, não é mesmo? Bom, nesse conceito, Gramsci e inclusão dos intelectuais, e na área técnica existe isso, apesar de tudo, nós queríamos colocar